Olá pessoal, sou o Gabriel do canal Design Naturais no Brasil e no Mundo, com as principais notícias do Brasil e no mundo. Nessas últimas semanas eu não tive tempo, eu disse que ia demorar 2 semanas, mas no caso demorou 4 semanas, não tive tempo nessas últimas semanas. E eu também estou acompanhando de perto a tragédia do Rio Grande do Sul e minha solidariedade para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. E agora vamos para as notícias internacionais, que foram muito nesse ano. Bora falar que tá acontecendo nos últimos dias no México. Uma onda de calor com temperatura até de 51 graus atingiu o México, boa parte do México. Alguns macacos morreram por conta do calor extremo que tá atingindo por lá. 26 pessoas morreram por conta do calor. Então vamos abrir para a notícia dessa forte onda de calor extremo que tá atingindo o México. A gente continua falando do clima porque essas mudanças radicais estão acontecendo em vários lugares. No México, uma onda de calor matou 26 pessoas nas últimas semanas. As temperaturas passaram dos 45 graus em algumas regiões. A maior parte das mortes aconteceu por insolação. Segundo as autoridades, nas próximas 2 semanas o país pode registrar as maiores temperaturas da história. Outro problema que atinge o México é o país, que tem afetado plantações em áreas rurais. Na região central do México, um arcebispo chegou a realizar uma missa para pedir chuva. O México tem enfrentado uma crise hídrica em grande parte do território e a falta d'água acabou virando um assunto da política e uma das principais questões que estão sendo debatidas para a eleição geral marcada para o próximo mês. Continuando no México, no norte do México, uma rajada de vento muito forte derrubou um palco e matou 9 pessoas. Então eu vou preparar notícias dessa forte ventania que derrubou um palco e matou 9 pessoas no norte do México. 9 pessoas morreram e pelo menos 54 ficaram feridas após fortes ventos derrubarem o palco de um comício de campanha presidencial. Olha só o que aconteceu. Ventania. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que as rajadas de vento derrubaram a estrutura. A Defesa Civil tinha inspecionado o local, mas autoridades disseram que a força do vento pegou os organizadores de surpresa. O governador da região disse que operações de resgate foram realizadas para retirar pessoas que ficaram presas sob os escombros. Será aberta uma investigação sobre esse acidente. O candidato à presidência, Jorge Álvarez, chegou a ser levado ao hospital, mas não ficou ferido. O México vai às urnas para a maior eleição da história do país, no dia 2 de junho. E mais uma vez, o momento em que a estrutura vem abaixo, esse telão montado pelos organizadores do evento foi levado pelo vento e atinge parte das pessoas que estavam na plateia e também pessoas que estavam ali em cima do palco. Inclusive é possível ver o candidato à presidência saindo dali com parte da sua equipe. Infelizmente, a confirmação já no momento de 9 mortos por conta do desabamento de toda essa estrutura. Saindo do México para os Estados Unidos, uma tempestade com vento acima de 100 km por hora atingiu a capital do Texas, Houston. Ventos intensos quebraram vidros de prédios, derrubaram árvores e mataram 5 pessoas, deixaram feridos e também paredes de alguns prédios desabaram. Então vou cobrir para a notícia dessa forte ventania que devastou o Houston, a capital do Texas. Trocando de país, mas ainda falando de tempo, tempestades atingiram o Texas, nos Estados Unidos. 4 pessoas morreram e houve muita destruição. As tempestades violentas deixaram um rastro de destruição em Houston, no Texas. Pessoas que estavam nessa festa saíram de perto das janelas. Rajadas com força de furacão, com ventos de mais de 130 km por hora, explodiram as vidraças de edifícios no centro da cidade. Estradas ficaram bloqueadas com árvores caídas e torres de energia foram derrubadas. 1 milhão de casas e empresas estão sem energia elétrica e avenidas ficaram alagadas. Os
Os meteorologistas explicaram que as tempestades se formaram rapidamente e por isso não conseguiram avisar com muita antecedência para a população se proteger. E a temporada de tornado nesse ano pode bater um recorde nos Estados Unidos. Houve cerca de mais de 759 tornados que atingiram os Estados Unidos, o que é o normal para esse ano é mais de 500. Segundo os meteorologistas dos Estados Unidos, essa temporada de tornado é mais ativa dos últimos anos e pode bater um recorde já visto. A temporada desse ano de tornados está a caminho de bater o recorde de todos os tempos aqui nos Estados Unidos. Cidades inteiras no sul e meio oeste americano foram varridas com a força dos ventos. Mais 780 fenômenos foram registrados, 100 a mais do que a média anual. O resfriamento do Oceano Pacífico fortaleceu o fenômeno Laninha, fazendo com que a temporada deste ano de tornados possa ser a mais ativa e destrutiva dos Estados Unidos, especialmente até o fim. E há 2 semanas atrás, tornados e tempestades inundaram o Texas e causaram estragos em outros estados norte-americanos. Então, a notícia dessas tempestades que estão causando estragos nos Estados Unidos nas últimas semanas. Nos Estados Unidos, equipes de resgate patrulham ruas em busca de milhares de pessoas atingidas por fortes tempestades na região do Texas. Mais de 25 milhões de pessoas nas regiões sul e central estão em alerta para novas tempestades. As enchentes estão se intensificando na região de Houston, no Texas, onde um menino de apenas 4 anos foi levado pela correnteza. Em 5 dias, choveu o equivalente a 4 meses. As piores inundações aconteceram no sudeste do Texas. Condados de Oklahoma também estão sofrendo com os temporais. As chuvas dos últimos dias foram o caso mais recente de uma série de eventos climáticos que atingiram a região desde o início de abril. Mais de 80 tornados foram registrados. Esse, com ventos de 254 km por hora, destruiu essa fábrica no Nebraska. Os meteorologistas conseguiram prever com exatidão o tamanho dos estragos, dando tempo para centenas de moradores serem retirados de suas casas e, assim, salvar as vidas. A Justiça determinou retiradas obrigatórias que foram coordenadas pelas autoridades nos condados mais afetados. Equipes de resgate estão patrulhando ruas e bairros em busca de pessoas isoladas pelas águas. E há 3 semanas, série de tornados atingiram o estado de Oklahoma e causaram estragos e muita destruição. Então eu vou acompanhar a notícia desses tornados que também devastaram Oklahoma nas últimas semanas. Uma sequência de tornados ali atingiu Oklahoma, nos Estados Unidos. Até agora 4 pessoas morreram. Beatriz Puente está monitorando esse caso pra gente. Inclusive, né, Bia, toda vez que a gente traz um cenário como esse, fica aquela preocupação de número de mortos, enfim, atualiza as informações pra gente. Olha, Casagrande, isso mesmo. E infelizmente entre essas vítimas tem um bebê de 4 meses, viu? Além disso, mais de 100 pessoas ficaram feridas. Foram pelo menos aí 38 tornados que atingiram ali o centro de Oklahoma, mas também teve reflexo no Texas e no Kansas, viu? O cenário ali de completa devastação. Casas, comércios completamente destruídos. Também cerca de 20 mil pessoas estão sem energia elétrica. E, claro, esses estragos ainda estão sendo avaliados, mas o cenário é muito grave. Mais de 47 milhões de pessoas, né, estão sob o alerta ali de tempestade, inclusive com risco de vento forte e granizo. E olha, Casagrande, a previsão é que o tempo continue estável em toda a região até hoje, então a gente vai ficar acompanhando. Vamos ficar em alerta para atualizar o pessoal que nos acompanha em casa. Obrigado, Bia, pelas informações. E também nos últimos dias, tornados do meio oeste dos Estados Unidos, inclusive o estado de Ohio, foram devastados por série de tornados. E tempestades violentas também atingiram o meio oeste, causando estragos e muita destruição. Então, com a principal notícia desse forte tornado que também atingiu o meio oeste dos Estados Unidos nos últimos dias. Agora a gente fala, né, de cidades do meio oeste dos Estados Unidos que seguem no alerta. A gente vem acompanhando aqui sobre a passagem quase que diária de tornados devastadores por lá.
Pelo menos 20 tornados atingiram 3 estados americanos nas últimas 24 horas. A destruição foi maior em Iowa, onde cidades inteiras foram devastadas pela força dos ventos de mais de 100 km por hora. O fenômeno arrasou a pequena Greenfield, que tem 2.000 habitantes. Casas, prédios e torres de transmissão foram derrubadas. Vítimas dos tornados tiveram que ser levadas para outras cidades, porque até o hospital foi danificado. Cientistas acreditam que esta temporada de tornados será a maior da história do país. Até julho, outros fenômenos devem se repetir. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que novas tempestades são esperadas para uma extensa área, que vai do Texas até Nova York. A atual temporada já registrou mais de 100 tornados acima da média histórica. E saindo dos Estados Unidos para o Canadá, os incêndios florestais devastadores começaram novamente, infelizmente, no Canadá. Uma cidade foi ameaçada por incêndio florestal. Vários hectares foram queimados no Canadá por conta dos incêndios. Então, com as principais notícias desses fortes incêndios florestais que estão devastando o Canadá. Ainda nesse campo internacional, no Canadá, um incêndio florestal descontrolado ameaça atingir uma pequena cidade de Colômbia Britânica. O fogo, nossa, tô vendo aí o tamanho da fumaça, um paredão de fumaça, um paredão de chamas. O fogo, que começou no nordeste dessa província, triplicou de tamanho e está se aproximando da cidade de Fort Nelson. Empurrado por rajadas fortíssimas de vento, as autoridades ordenaram que os mais de 3.000 moradores deixem a região. Especialistas alertam que a força do vento também pode comprometer as rotas de fuga, além de prejudicar a visibilidade. O Canadá vem sofrendo com incêndios florestais severos nos últimos anos. A diminuição da neve, o aumento das temperaturas e o agravamento das secas, essa combinação, tudo isso é um sinal importante das mudanças climáticas e deve contribuir para provocar incêndios ainda maiores e mais intensos em todo o Canadá. E um terremoto atingiu a cidade de Nápoles, na Itália, de 4.4, é o maior dos últimos 50 anos, atingiu o vulcão. Existem 2 vulcões em Nápoles, o Monte Vesúvio, que devastou a cidade no 79 depois de Cristo. Essa cidade foi destruída após o vulcão ter erupção. Essa cidade foi destruída e fluxos bioplásticos devastaram a cidade. Foi a maior erupção da Itália. E tem outro vulcão marítimo que está desacordado. Se caso entrar em erupção, pode devastar Nápoles e todo o país da Itália e causar uma nuvem de cinza no país europeu. Mas não criamos pânico, tá? É só se isso acontecer, mas vamos torcer para isso não acontecer. Mas bora com as últimas notícias desse terremoto que atingiu Nápoles, que é a maior dos últimos 50 anos. Um terremoto de magnitude 4.4 atingiu um supervulcão na região de Nápoles e causou estragos, isso é no sul da Itália. Esse abalo sísmico foi o maior dos últimos 40 anos, só para você ter uma ideia do impacto para os italianos. O tremor faz parte de uma série de terremotos superiores a 2 graus que a região tem registrado nas últimas 48 horas. Segundo a Agência de Proteção Civil italiana, mais de 500.000 pessoas vivem na área considerada como uma zona vermelha, que fica ali muito pertinho do vulcão. As autoridades trabalham para atualizar os planos de retirada dos moradores no caso de um grande desastre, porque é muito comum que nós vejamos um primeiro abalo e os secundários, né? É muito comum que eles apareçam secundariamente. Então, eles ficam muito preocupados, as autoridades ficam muito preocupadas com a possibilidade disso voltar. O terremoto, então, de magnitude 4.4 atingiu esse vulcão na Itália. Então, espero, se inscreva no canal Desastres Naturais no Brasil e no Mundo, dá like, aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeo, compartilhe com seus amigos e como você achou do vídeo. Então, pessoal, ficando por aqui, até o próximo vídeo, que é daqui a pouco, porque tem muitas notícias internacionais ainda para falar, tá bom? Então é isso, pessoal, tchau, até o próximo vídeo, que é daqui a pouco.